Olá, internautas, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Nós vamos postar 3 vídeos explicativos sobre o livro do Apocalipse. Falar do livro do Apocalipse é falar de escatologia bíblica, é falar da doutrina das últimas coisas. E nós vamos explicar isso numa série de 3 vídeos. E eu gostaria muito que você compartilhasse o nosso canal, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, tá? E também deixasse o seu like e fizesse comentários. Até sugestões também nós aceitamos para a produção de novos vídeos, ok? Então, sem demora, vamos ao vídeo de hoje, é o vídeo sobre o Apocalipse. O que é o Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse? Qual a mensagem do Apocalipse? Quais são as profecias contidas nesse livro tão importante para o mundo cristão? O Apocalipse. Como entender o seu significado? Traremos uma série explicativa acerca do livro do Apocalipse. O Apocalipse é o livro bíblico que traz a revelação de Jesus Cristo acerca dos tempos do fim. É o último livro da Bíblia e foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente entre os anos 93 e 96 depois de Cristo, enquanto João esteve exilado na ilha de Patmos. A palavra Apocalipse tem origem no grego apocalipsis, apo, tirado, kaluna, véu, caliptos, coberto, e significa revelação ou descoberta. Trata-se de um livro profético do gênero apocalíptico e encerra os livros inspirados no Novo Testamento. A revelação dos acontecimentos futuros foi dada a Deus aos seus servos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e verso 2. Como entender o Apocalipse? Em primeiro lugar, precisamos ter humildade para aceitar que trata-se de um livro de difícil interpretação. Provavelmente teremos dificuldade de identificar símbolos ou figuras estranhas que aparecem no livro do Apocalipse. Para compreender melhor o Apocalipse, precisamos ler alguns outros livros da Bíblia Sagrada. Além disso, é preciso considerar o tipo de texto e o contexto no qual foi escrito, para entendermos melhor o propósito. Em segundo, precisamos entender que o Apocalipse retrata o desfecho final da revelação de Deus ao homem. Não é sobre o que nós queremos que seja, mas sobre o que Deus permitiu que soubéssemos. Nele é descrito como tudo culminará e sobre a soberania de Deus no controle da história, encerrando o quadro bíblico geral iniciado no livro de Gênesis. Em geral, importa-se saber que o Apocalipse, tal como toda a Bíblia, é centralizado em Jesus Cristo. O propósito do livro é mostrar a soberania de Cristo e trazer uma resposta à esperança e consolo ao povo de Deus. Há um alerta real aos incrédulos sobre o julgamento e a condenação eterna para quem não crer e nem se arrepende. O livro traz aos leitores, em todos os tempos, uma última advertência ao arrependimento e à perseverança em Cristo. As profecias estão se cumprindo e o tempo do fim se aproxima. Contextualização e estrutura do livro do Apocalipse. Para quem foi escrito? Os destinatários imediatos do livro do Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia. Os cristãos daquela época enfrentavam a perseguição hostil por parte de todos os pagãos, os judeus e do imperador Domiciano. O próprio apóstolo João havia sido banido para Patmos
ilha que servia como exílio penal, devido à intensa perseguição religiosa. O objetivo do autor era levar encorajamento aos crentes que eram diariamente confrontados na sua fé. Nos primeiros capítulos 2 e 3, podemos ver um pouco dos problemas que as igrejas enfrentavam localmente. Mas, de modo geral, a Igreja de Cristo era atribulada por todos os lados. Assim, Deus transmite a João uma mensagem de esperança e alento, e o prenúncio da vitória final contra todo o mal. Características da mensagem: trata-se de uma mensagem de esperança e confiança para os que são fiéis a Cristo. Contudo, o Apocalipse é considerado livro de difícil compreensão, por conter determinados símbolos, figuras e códigos tão comuns ao gênero apocalíptico. João, inspirado por Deus, usa esse tipo de texto para descrever a revelação maravilhosa de que Jesus Cristo lhe concedeu. Certamente, não era a intenção de escrever com exatidão a ordem cronológica dos acontecimentos futuros, mas de descrever as visões e o testemunho de Cristo revelados para a igreja. Através deste registro, os crentes deste primeiro século têm sido confortados com a expectativa da vitória e da vida eterna com Deus. As dores dos filhos serão recompensadas na intervenção final e definitiva de Cristo contra os seus inimigos. No seu reino eterno, Cristo voltará em poder e glória para buscar os seus remidos, cumprir seus juízos e estabelecer seu reino eternamente. A soberania de Deus é realçada aqui no anúncio prévio da derrota do maligno, do pecado e do sofrimento. Não se trata de um embate cujo final é desconhecido. A revelação de Jesus antecipa que o Cordeiro de Deus é vitorioso eternamente e dará fim a todas as forças espirituais da maldade. Além desses pontos, o Apocalipse é um livro que comunica esperança para o povo de Deus. Ele mostra-nos que aconteça o que acontecer, os filhos de Deus estarão seguros no Senhor e terão, pela graça de Jesus Cristo, a vida eterna. Estrutura. O último livro da Bíblia pode ser dividido em 3 partes. 1. Introdução e saudação do apóstolo João. Prenúncio da visão que teve de Jesus Cristo glorificado. Capítulo 1. 2. 7 cartas às igrejas na Ásia Menor. Essas cartas exortavam acerca da condição das igrejas nos tempos de João, mas também prefiguram a condição da igreja nos dias de hoje. Capítulos 2 e 3. 3. Visões acerca do fim. Várias imagens sobre a grande tribulação, do reino triunfal de Cristo, da vingança do Cordeiro, a destruição da besta e do falso profeta, o juízo final, o novo céu e a nova terra. 6 visões de João que esboçam uma espécie de paralelismo, abrange eventos que vão sendo revelados ao longo da história, até que tudo seja consumado no grande final. Muitos desses eventos possuem interpretações distintas. Capítulos 4 a 22, verso 5 do Apocalipse, e a conclusão no capítulo 22, do verso 6 ao verso 21. É provável que as profecias escritas no Apocalipse contenham 2 possibilidades interpretativas: um elemento próximo e um distante. No primeiro caso, referindo-se a eventos da época de João, e o último elemento retratando os eventos futuros. Tipo e gênero literário. O Apocalipse é um livro profético e o seu gênero é o apocalíptico. E isso deve estar claro para o leitor antes de iniciar seu estudo do livro. Certamente o Apocalipse não deve ser lido como um texto de gênero jornalístico, dissertativo ou romance, por exemplo. O gênero apocalíptico floresceu no período entre o Antigo e o Novo Testamento e possui características particulares que são
o uso da linguagem figurada, riqueza de símbolos e imagens, relato de visões e sonhos, uso simbólico de números, cores e outros elementos enigmáticos, discurso futurístico e impactante. Esse gênero literário teve o seu auge entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. No contexto judaico, o gênero apocalíptico se expandiu durante o exílio do povo de Israel na Babilônia. No período intertestamentário, diversos escritos apocalípticos ou apócrifos foram escritos com o intuito de encorajar e anunciar o fim do sofrimento na chegada de um novo tempo, em que o Messias viria num reino glorioso de paz. Na Bíblia há outros livros que apresentam algum traço de estilo apocalíptico, tais como Daniel, Ezequiel, Isaías e Zacarias, mas sem a predominância encontrada em Apocalipse. Muitos recursos linguísticos emblemáticos foram utilizados para transcrever a visão gloriosa e transcendente que João teve. Tendo em conta o estilo literário, devemos estar atentos para não tornar literal todos os símbolos e imagem que aparecem no Apocalipse. Graça e paz.